Todos nós temos um encontro marcado com ela. E como não há negociação possível quanto a isso, por que não tentar estabelecer as melhores condições para a última coisa que vamos fazer na vida? Morrer. Alguns podem preferir morrer em casa, outros se conformarem ao leito do hospital. Seja como for, o que parece humano é se ter o direito à escolha. Nesses tempos de longevidade cada vez maior, morrer bem virou um tema urgente. A revista britânica The Economist fez um ranking sobre a qualidade do morrer no mundo. Vejamos como se sai o Brasil. Numa lista de 80 países, nós estamos em 42º lugar, atrás de Uganda, Mongólia, Malásia, Panamá e Equador. Na primeira lista de 2010, eram só 40 países, nós estávamos em antepenúltimo, 38º lugar. Mas o que é isso de morrer bem? Para avaliar se um país oferece uma boa morte a seus cidadãos, o estudo verificou a oferta de uma área da medicina ainda pouco conhecida e praticada no Brasil, chamada de cuidados paliativos. E ela toca num ponto ainda mais urgente, a autonomia na fase final da vida. Então, para começar essa nossa conversa de hoje, a gente recebe uma médica paliativista e uma paciente que tem uma doença sem cura. Recebam Ana Cláudia Quintana Arantes e Eufride Galera, a Frida. Frida, o que você tem? Em 2008, eu comecei a desconfiar, já estava aposentada, não tinha convênio e eu desconfiei que tinha algo errado na minha mama e fui procurar ajuda. Até que passei por um médico e ele olhou para mim e falou assim, qual é o seu problema? Eu falei, o meu problema é eu quero que o senhor veja a minha mama esquerda. E ele falou assim para mim, eu quero ver as duas. Ai, eu era a pessoa mais feliz do mundo. E já fui tirando a roupa. E aí ele viu, ele olhou para minha mama e falou assim, com certeza você está com câncer de mama. Eu respirei. 2 anos depois. 2 anos depois. Eu respirei fundo e aquilo foi como que me desse mais vida ainda, porque eu tinha um diagnóstico, né? E aí eu olhei para ele, tipo assim, e aí? Ele falou assim, nós vamos cuidar de você. Foi maravilhoso, eu me senti como se eu tivesse a minha vida de volta. Ela está comigo novamente, antes ela me fugia. Ana Cláudia, medicina paliativa, tenta dizer em que consistem os cuidados paliativos? É uma filosofia? É um método? São as duas coisas? O cuidado paliativo, Bial, é uma área da assistência que vai oferecer o cuidado integral para uma pessoa que está diante de uma doença que ameaça a continuidade da vida dela. Esse cuidado ele vai para além da doença dela. A gente tem uma perspectiva de que o fazer tudo é cuidar do corpo. Mas na medicina paliativa, no cuidado paliativo, que é muito mais do que só medicina, a gente amplia os cuidados. Tem muita gente que acredita que cuidado paliativo é a arte de suspender tratamento. Não é, é a arte de ampliar. Você vai contemplar todos os sofrimentos daquela pessoa para além da doença dela. Então, você vai cuidar do sofrimento físico, do emocional, do familiar, do social e do espiritual, para que essa pessoa possa ter um sentido de qualidade de vida, de dignidade, de valor dessa vida. Ana Cláudia, por que você decidiu, como é que foi, a vida te levou a se especializar nessa área? Você começou a fazer medicina e eu soube que você largou. Por quê? Eu entrei na faculdade com 18 anos, entrei na USP, e a gente entra na faculdade de medicina com um grande sonho, que a gente vai cuidar das pessoas, que a gente vai ajudar elas, que a gente vai poder curar as pessoas. Só que ao longo da faculdade, o que eu encontrei foi uma absoluta apatia frente ao sofrimento das pessoas. Todo mundo se preocupava, os meus professores se ocupavam muito de oferecer a ciência para aquela doença do paciente, mas o que o paciente sofria em relação à doença nunca era valorizado. E quando eu perguntava o que fazia, o paciente estava com muita dor, ele estava morrendo. Aí falava, não tem nada para fazer. Eu falei, como não tem nada para fazer? Estou na USP, estou na medicina da USP, como você não tem nada para fazer?
Cadê a ciência que se curva diante de uma resposta dessa? Não tem nada para fazer. Descobre o que tem para fazer. Resultado dessa sua insubordinação foi qual? Você foi classificada como? Uma pessoa incapaz de ser médica, eu tinha empatia patológica. Frida, querida, essa dificuldade dos médicos lidarem com pacientes em estado terminal não é só dos médicos, é das pessoas. Depois que apareceu essa palavrinha metástase na sua vida, o que mudou na sua vida social? O que mudou? Como é que as pessoas mudaram em relação a você? Primeiro, eu não podia nem falar câncer, né? E aí, uma pessoa da família, inclusive, falou para mim, não fala que você tem metástase para ninguém. Eu falei, ué, mas eu tenho metástase. E isso as pessoas escutam e dizem, pena de morte, vai morrer ontem. E aí eu ouvi alguém falar assim, e ela não tem mais jeito. E eu pensei comigo, gente, como? Eu estou viva. E há quanto tempo você está com metástase? 8 anos. E com qualidade de vida. Vamos ampliar a nossa conversa trazendo uma história muito tocante. É uma mulher que já afirmou que ela está doente, também doente terminal, já afirmou o seu desejo de levar o conceito de autonomia às últimas consequências, ou seja, de buscar o suicídio assistido. E ela vem com seu companheiro. São a oftalmologista Letícia Franco e seu namorado, o empreendedor Guilherme Vinhe. Por favor, aplaudam a ele. Notícias dos lábios sem fica. Me dê um abraço, venha me apertar. Tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter plano. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Gostei da música escolhida para a entrada do casal. Encontros e despedidas, é isso? Letícia, sim, você foi diagnosticada com uma síndrome rara. Que síndrome é essa? Sim, chama-se Ásia Síndrome. Ela tem que sintomas? Sim, é uma doença autoimune. Foi causada por alguns adjuvantes do mundo exterior. O principal deles, no meu caso, foi o silicone. Então, foi por uma siliconose e tem que ter uma predisposição genética. A expectativa de vida para as mulheres, principalmente que têm essa doença, é curta, de 8 a 9 anos. E quando você foi diagnosticada? 2010, setembro de 2010. Então faz 8 anos. Vai fazer 8 anos esse ano, Então. E quando é que você tomou a decisão de fazer o suicídio assistido? Então, comecei a ter um agravamento muito sério dessa patologia, já sem perspectiva de melhora, sem curas. Eu sou totalmente refratária a todo tipo de tratamento, foram tentados durante vários anos, foram muitas e muitas internações em UTI, idas a hospitais, e é um sofrimento muito grande, não só para mim, mas principalmente para toda a família que vive isso, né? E por ser tão desconhecida essa doença, sempre que a gente chega em algum lugar no hospital, é maltratado, então os médicos já mesmo falam, não conheço, não sei o que você tem, chega de abrir o Google para tentar falar para mim o que fazer. Assim, eu já estudei muito sobre isso, muitas vezes eu tenho que me explicar para os médicos, tendo crise, começo a ficar paralisada às vezes, paro de respirar, já tive paradas cardíacas. Ano passado foi um ano mais difícil, eu acho. Você ficou em coma o ano passado? Fiquei em coma. Quanto tempo? Fiquei quase 6 meses e fiquei com respirador. Daí tive uma insuficiência respiratória primeiro em casa, fiquei usando máscara de Venturi, fiquei em home care. Mesmo assim, os cuidados não resolviam. Aí chegou a parar de respirar mesmo. Aí fui para o hospital fazer uma traqueostomia, teve algumas complicações, entrei em coma. E ali demorou bastante para eu retornar. Letícia, você falou em sofrimento. Você tem dores? Como é que você lida com a dor? Então, as dores são horríveis. Eu sempre tive dor, desde o começo da primeira crise. Eu fui me acostumando, por mais que eu tomasse todas as medicações possíveis, imagináveis para a dor.
acaba que a dor não passa mais. Dói, quando está em período da doença, está em atividade, onde encosta no meu corpo dói. Eu fiquei internada em UTI para tratamento de dor e mesmo assim nada melhorava mais. E foi então que eu decidi, junto com a minha família, nós somos médicos, como médico, falando com a minha mãe, eu pensei, por tantos nãos que eu já escutei, de não ter mais o que fazer, é o último ano da sua vida, vá ficar em casa, fique com quem você gosta, né? Infelizmente, só tome remédio para dor, mas mesmo assim aqueles remédios não tiravam mais a minha dor, então eu não conseguia dormir, sentar, não conseguia fazer mais nada. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, faço pesquisas, edito trabalhos. Mesmo estando de licença médica, eu nunca parei de estudar, sempre fui atrás de outras coisas. Publiquei trabalhos, achei uma cura para uma doença bem rara na África. Ganhei prêmio da Organização Mundial de Saúde ano passado. E tudo isso eu fiz acamada entre uma UTI e outra. E quando foi que eu recebi as notícias de que realmente não ia ter mais o que ser feito e a dor não passava mais com nada, aí eu chamei meus pais e vi o sofrimento deles toda vez se despedindo de mim, olhando, parecia que eu estava matando a minha família. Não era uma dor, um sofrimento apenas meu, mas era a família inteira. Foi então que eu falei para minha mãe, para que prolongar mais isso? Será que eu estou lutando contra o quê? Foi um momento assim que eu não queria mais ver ninguém sofrer por causa daquilo que estava acontecendo comigo. E aí você fez um post no Facebook, foi isso? Eu decidi com a minha mãe, fui atrás da clínica, fui aceita, consegui os laudos médicos. A clínica lá na Suíça que presta o serviço de suicídio assistido. Isso. E aí você fez um post para avisar a todos E aí eu ia avisar. Não, na verdade a minha família mora no Sul, né? Eu moro no Cuiabá, só eu, meu pai e minha mãe. Uhum. Toda a minha família é do Sul. Então eu coloquei só e falei que eu não ia sentir mais dor, que eu ia estar bem, né? E que eu tinha achado uma solução e que ia ser rápido, né? Daria uns 15, 20 dias, porque não tinha mais nada que tirasse minha dor também. E como minha mãe até falou, como médica eu acho que tem razão, mas aí depois de uma semana mais ou menos minha mãe chegou em casa, na minha casa. Falou que ela tinha pedido tanto para que conseguisse engravidar de mim, que ela teve vários abortos antes, como que ela ia conseguir levar a filha dela para morrer, a única filha. E aí foi um momento de desespero meu, de pensar, puxa vida, vou ser abandonada até minha família, e o medo da doença voltar e morrer com dor, e no hospital cheio de tubo, ainda ninguém acreditando no que eu tenho, sendo por um ser tão raro, né? Eu tive várias vezes, alguns médicos me chamam, falam que eu não estava com dor, que eu era louca, que eu queria remédio de dor. Tive que passar por inúmeros psiquiatras para mostrar que eu sou uma pessoa extremamente sã, que não tem nada disso. Fiz o diagnóstico completo dessa doença, vim para São Paulo, tudo. E aí eu fiz esse post, arrumei tudo para ir e minha mãe desistiu. E aí foi aí que o Guilherme apareceu de novo na minha vida. É isso também. Que eu ia falar. Esse rapaz aqui, o Guilherme, você ficou sabendo disso, e aí? O que você fez? O que isso causou em você? Então, eu vi via Facebook também, né? Eu estava numa instituição bancária e rodando o Facebook para passar o tempo, né? Vi médica brasileira recorre ao suicídio assistido na Suíça, né? Aquilo, meu chão acabou na hora, né? A gente se distanciou porque ela foi estudar fora do Brasil e a gente nunca deixou de se gostar. Aí eu liguei para minha mãe na hora, eu comecei a chorar, liguei para minha irmã, desesperar, que minha irmã e minha mãe é meu porto seguro, a gente sempre se fala quando tem algum problema. Eu procurei ela inúmeras vezes, não consegui. Até que um dia eu passei, era 11h40 da noite, num sábado, e vi o movimento no apartamento dela, né? E parei, tinha bebido bastante esse dia. Liguei, até que a mãe dela atendeu. E estavam tentando pegar a veia, que ela tem um acesso periférico bem difícil, né? Aí ela falou, pelo amor de Deus, alguém vai ter esse telefone, que eu não aguento mais que ligam, né? 11h40 da noite de um sábado, né? Enfermeira, a mãe dela, tudo lá para fazer a aplicação da morfina. Aí a mãe dela me atendeu. E a mãe dela não gosta de chamar de Dalvinha, né? Chama ela de Dalvinha. Eu falei, Dalvinha, o Guilherme Vini, tudo bem? Ela, oi Guilherme, tudo bem? Eu falei, avisa a Letícia que eu quero visitá-la, eu vou ir amanhã, tá? Ela, tá bom, desligou o telefone e foi, né? Aí no dia seguinte, era também mais ou menos esse horário, 11 horas, estava assistindo, vendo... A ressaca já tinha passado? Eu nem lembrava que eu tinha falado, isso que me deu um medo. Aí eu olhei no celular, quantos minutos de ligação, falei, Jesus Cristo, o que eu fiz, né? Hoje é minha sogra, né? Eu amo minha sogra, ela é tudo pra mim. Daí, Bial, aí era mais ou menos no mesmo horário, a gente se falando via WhatsApp,
E eu tava de pijama, ela falou, vem aqui, eu quero te ver, né? Vamos aplicar a morfina em mim, vem cá. Eu falei, tô de pijama. Ela falou, vem de pijama, que eu tô de pijama também. E fui de pijama pra casa dela. É verdade, não é mentira. Aí de pijama em pijama, pra ficar pelado, foi um pulo, cara. Aí, festa total no domingo de manhã. Foi a noite do pijama, né? As enfermeiras estavam de pijama também, é verdade. Ela só fica empurrando ele. Daí no dia seguinte eu fui embora, né? Não queria ter ido, mas tive que ir embora. Aí a gente continuou se falando. Eu fui lá mesmo para me despedir dela em todos os sentidos, que eu ia embora para Curitiba e ela iria embora daqui da gente, né? E não deu certo, não consegui ir embora mais, ela não quis que eu fosse. E a gente decidiu que a gente nunca deixou de se amar e resolvemos nos casar o quanto antes. Ah, minha gente, que história bonita. É, bastante. Aqui na plateia a gente tem uma advogada que é especializada em autonomia no fim da vida, que é do que a gente está falando. Pode aplaudir Luciana Dadalto. Esse é o livro dela, Testamento Vital, já está na 4ª edição, portanto, acho que há bastante interesse nesse assunto. Então, você me explica, por favor, rapidamente, as diferentes formas de morte. Eutanásia. Eutanásia hoje é a abreviação da vida de um paciente com uma doença grave e incurável a pedido desse paciente por uma terceira pessoa, que normalmente é um profissional de saúde. Aqui no Brasil, a gente fala que eutanásia é homicídio. Distanásia. Distanásia é o prolongamento artificial da vida. É reconhecer um diagnóstico de terminalidade e, mesmo assim, lutar contra a morte, que é o que a gente mais tem no Brasil. Então, eu tenho um paciente que está com uma doença terminal e eu intubo ele, levo para o CTI, utilizo toda a tecnologia para que a vida biológica desse paciente, ou seja, o coração, continue batendo. Independentemente da qualidade de vida dele. Isso, desconsiderando o que a gente chama de vida biográfica. Digamos, então, que é o outro lado da moeda da eutanásia. Exatamente. A eutanásia é proibidíssima, é crime. E a distanásia é crime? Não. A distanásia a gente não tem nenhuma definição clara no Brasil sobre isso, mas o Conselho Federal de Medicina, no Código de Ética Médico, diz que o médico é proibido, é vedado ao médico o prolongamento artificial da vida. Apesar disso, nesse momento, está acontecendo inúmeras distanásias em todos os hospitais do Brasil, porque a gente tem uma ideia social de que tudo que eu faço para lutar contra a morte é correto. Ortotanásia. A ortotanásia é o que hoje se traduz e se entende como boa morte. E é basicamente o que os cuidados paliativos fazem. É o entendimento de que a vida não tem que ser nem abreviada e nem prolongada, mas que ela tem que ser respeitada durante o curso natural daquela doença. Então, o que se faz é dar qualidade de vida para que o paciente morra no tempo dele, no tempo da doença, sem abreviar e sem alongar. Isso pode? Isso pode, né? É o que os cuidados paliativos fazem magistralmente bem no Brasil. Eutanásia é crime? Isso. Suicídio assistido. Suicídio assistido é o termo que mais se parece com a eutanásia, porque tem a ver com a abreviação da vida de um paciente com uma doença incurável. Mas, diferente da eutanásia, em que é um terceiro que pratica o ato que provoca a morte, no suicídio assistido, quem pratica o ato que provoca a morte é o próprio paciente, tomando um medicamento ou apertando uma bomba de infusão que vai injetar na veia dele uma substância. Mas isso não pode ser praticado no Brasil? No Brasil, não. Mas isso é praticado na Suíça. A clínica mais famosa, célebre, é a Dignitas. Isso. E foi essa clínica que você buscou também? Sim. E no país, na Suíça, isso é interessante, a Suíça proíbe a eutanásia, mas permite o suicídio assistido. E na Suíça, as pessoas se inscrevem, se tornam membros dessa organização, como a Letícia fez, e no momento em que a pessoa chega, na hora em que ela não quer mais continuar vivendo, ela vai para a Suíça e realiza esse procedimento tomando um remédio. É bom deixar claro que não é simples ir para a Suíça. Parece que é uma coisa simples e que a gente entra no avião e vai. É um procedimento extremamente burocrático, são necessários laudos médicos, a presença de um testamento vital. É o que é compreensível, né? Sim. Muito obrigado, Luciana Dadalto. Agradeço.
Essa descrição de distanásia é, assim, é algo próximo, né? A gente vê que dá um medo, né, de cair numa dessa. Você já viu muitos processos assim na sua experiência? É a coisa que mais pratica no nosso país, é isso, Bial. Porque apesar de no nosso país ser proibida a eutanásia, não é proibido que você engane o paciente para fazer uma sedação paliativa, por exemplo. A sedação paliativa é o procedimento de maior complexidade que a gente tem em cuidados paliativos, que é o momento em que você reconhece que o sofrimento do paciente ele é intratável perante as condições habituais de intervenção. E aí a única forma de aliviar esse sofrimento é fazer com que esse paciente durma. E isso é feito com é muito frequente que isso seja feito. Só que é feito sem que o paciente saiba que ele vai dormir e não vai acordar. Isso é feito muitas vezes a pedido da família que diz: olha, eu não aguento ver meu pai desse jeito. Então, por favor, doutora Ana, ceda ele. Mas não deixa morrer. Eles pedem para você sedar quando não tem mais nenhum tipo de intervenção possível para prolongar a vida, mas a pessoa que está sendo sedada não sabe que ela está sendo sedada. Letícia, para você, o que é uma boa morte para você hoje, olhando com esses olhos tão corajosos e claros que você demonstra? Uma boa morte seria ter passado por uma vida plena de realizações pessoais e deixar no mundo a sua marca de uma maneira positiva. Morrer junto das pessoas que você gosta, se sentindo seguro, se sentindo bem, da melhor maneira possível, de tentar evitar a dor ao máximo, eu acho. E com esse cara aí pertinho, eu imagino, né? Com certeza. Escuta, Ana Cláudia, assim, se você pudesse resumir os principais desafios no seu dia a dia de médica paliativista e dessa ideia hoje no Brasil, quais são? O principal desafio nesse momento é encontrar ouvidos dentro da área da saúde, porque a sociedade está mais aberta a isso. É nítido que as pessoas querem ouvir falar, elas querem ler a respeito, mas os profissionais de saúde, eles não aprenderam a falar sobre isso, porque eles fazem parte da mesma sociedade que nega a morte, nós fazemos parte disso e a gente não aprendeu como começar uma conversa com o paciente a respeito disso, com a família. E aí eu vejo que o principal desafio tem sido os próprios médicos em relação a isso. O próprio serviço, a instituição saúde se nega a acolher, obviamente, o que é a boa prática, o que é melhor para ser feito. Eu vou pegar essa sua deixa e ler o texto de um médico muito experiente, muito respeitado no Brasil e no mundo. Por vergonhoso que possa parecer, 10 anos depois de formado, nunca me havia ocorrido refletir sobre a finalidade de minha profissão. Para que serve a medicina? Se me perguntassem, provavelmente teria respondido ingenuamente que ela existia para curar pessoas, ignorando diabetes, hipertensão, reumatismo, os derrames cerebrais e tantas enfermidades crônicas. Pior, sem levar em conta sequer os doentes incuráveis que me procuravam. Fiquei com raiva de mim mesmo e de todos os médicos onipotentes que se atribuíam o papel exclusivo de salvadores de vidas, pretensão equivocada da razão de existirmos como profissionais. Tive vontade de percorrer as faculdades de medicina para dizer aos alunos, no primeiro dia de aula, o que nunca ouviram de meus professores. Na medicina, curar é objetivo secundário, se tanto. A finalidade primordial de nossa profissão é aliviar o sofrimento humano. Drauzio Varela.